Infecções fúngicas. Talvez esse nome não seja tão comum para você, mas se eu falar micose, candidíase, sapinho nas crianças, são termos que certamente você já ouviu falar. As infecções fúngicas, elas variam desde infecções muito leves, de pele, de mucosas, até infecções muito graves, inclusive fatais. Estima-se que 1,5 milhões de mortes podem estar relacionadas às infecções fúngicas. E existem na natureza milhares de fungos. Cerca de 1% deles causam doença nos humanos. E essas doenças, como eu já falei, podem ter um impacto muito grande na nossa vida. Os pacientes mais vulneráveis, em geral, são aqueles que têm algum tipo de imunodeficiência. O paciente vivendo com HIV, os pacientes transplantados, que fazem algum tratamento de câncer, extremos etários, eu com os meus recém-nascidos. Ou seja, nós estamos falando de uma infecção muito abrangente. E para um tema tão importante quanto esse, eu e o Renato estamos muito felizes de ter hoje com a gente, seguramente, o maior micologista nacional. Não é à toa que ele tem vários cargos, membro permanente da academia. Membro permanente da Academia Brasileira de Ciências, atual diretor, né? Você acabou de falar do ARES, do Instituto ARES, que é o instituto hoje, e depois você vai contar um pouco mais para nós, relacionado à resistência microbiana, um tema tão importante, professor da Unifesp, entre outras coisas, e nosso amigo antigo. Então, Arnaldo Colombo, é um enorme prazer ter você aqui para falar desse assunto tão importante. Seja muito bem-vindo, Arnaldo. Olá, Rosana, Renato, é um privilégio, um prazer estar com vocês aqui e ter a oportunidade de discutir um tema tão importante, tão negligenciado, na verdade, com o público em geral. Agradeço àqueles que vão visitar o seu programa. É isso aí. E a gente começa pelo básico mesmo. Eu imagino que com toda a experiência e conhecimento que você tem, você deve ter até, às vezes, dificuldade de falar mais coisas básicas e tão importantes sobre a micologia. Então, eu queria que você começasse contando para nós, dá um panorama geral e por que os fungos são tão diferentes, as peculiaridades deles são tão diferentes de outros micro-organismos que a gente está talvez mais acostumado, como os vírus, as bactérias, etc. Claro. Então, Rosana e Renato, muitas vezes é complexo um pouco falar sobre fungos para a população geral por conta das peculiaridades biológicas e do cenário clínico onde eles são vistos, né? Então, do seu ponto de vista biológico mais geral, resumindo, a principal diferença é que o fungo ele se assemelha muito a uma célula humana, né? Ele tem uma estrutura, do seu ponto de vista biológico, de membranas, sobretudo código genético. O fungo tem, pega a cândida que você comentou, que a população conhece, né? Candidíase oral, candidíase de fralda. A cândida tem 6, 8 cromossomas completos, né? E aí, efetivamente, é muita informação genética, o que traz consigo uma capacidade enorme do fungo se adaptar a diferentes situações de estresse, né? Então, você tem fungo em lugar seco, em lugar úmido, você tem fungo no asfalto, você tem fungo no tomate, você tem fungo no seu chuveiro, no pão, no ar, né? Você tem no pão, você tem fungo que coloniza o trato gastrointestinal. Todos nós temos fungos no trato gastrointestinal e 10 a 15% de nós respiramos aqui, quando lembra o Renato, está cheio de ar aqui, de fungos aqui no ar, 10 a 15% de nós somos colonizados no trato superior por esses fungos. Então, efetivamente, eles têm muita estratégia de sobrevivência. Eles não precisam de nós para sobreviver, né? Eles estão muito felizes Diferente no ambiente, dos vírus, né? Diferente dos vírus, exatamente. Eles estão muito bem na biosfera, em sistemas de água, né? Água salgada, água doce, em locais onde você tem destruição de floresta, aquilo amplifica de sobremaneira restos de carbono. O homem é que, de alguma forma, se interpõe nesse relacionamento. E aí a gente divide, talvez seja essa uma primeira fala importante, a gente tem algumas maneiras de olhar. A gente tem fungos que causam doenças invasivas em pacientes imunocompetentes, né? E aqueles que demandam que o hospedeiro tenha uma doença de base para que eles se manifestem como doença invasiva.
Então, esse é um primeiro chamado, né? Quer dizer, existe uma situação epidemiológica em que você tem um fungo que pode dar pneumonia. Esse fungo tem um habitat que você deve conhecer, e se você se interpõe naquele habitat, você se expõe repetidas vezes, mesmo sendo um cara sarado, colesterol baixinho, glicemia baixa, músculo, você acaba Podendo adoecer. Podendo adoecer, né? O solo tem muito fungo, né? Então, você que gosta de jardinagem, eu tenho a minha fase agora de roça, né? Então eu mexo com jardim. E aí, efetivamente, se você não usar a luva, você pode se traumatizar. E aí existe a micose de implantação, né? Você faz um ferimento, né? Você tem rompimento da pele, que é uma proteção natural, e o fungo se apropria daquela lesão e te infecta. Ao invés de ser uma bactéria, uma infecção bacteriana, é um fungo. Com a diferença que o fungo tem uma capacidade de adaptação enorme, vai evadir do seu sistema imunológico, aquilo pode progredir com uma doença crônica, né? Então, veja, esse é o cenário, as micoses de implantação e algumas pneumonias que eu posso citar situações, por exemplo, caverna, né? Aqueles que gostam de visitar caverna, né? Então, morcego Além da e raiva, caverna, né? Além da raiva, você tem um acúmulo, né, de fezes do morcego, guano, em cabo de caverna, e tem um fungo que adora se proliferar nesse ambiente, que é o histoplasma. E aí, efetivamente, ele se prolifera naquele ambiente. Você que está fazendo turismo, entra numa caverna que ninguém tinha entrado, né? Se sente protagonista da descrição, desbravador, só que você pode se infectar por histoplasma e vai ter uma pneumonia por histoplasma, né? Existe nessa situação de trauma, uma situação que está ampliando no Brasil, que é um fungo que estava no solo e se adaptou ao gato, né? Que é o Sporotrix, né? Que a gente conhecia o Schenck e agora o Sporotrix brasiliensis. Essa adaptação ao gato levou a uma situação, do ponto de vista epidemiológico, bem desafiadora, porque você sabe que o gato é muito territorialista, né? Ele briga, ele sai na rua, ele enfrenta outro gato, eles se arranham. Ou seja, né? Com isso, existe uma disseminação muito fácil. As comunidades, população de baixa renda, né? Tem rato. Tem rato em casa, infelizmente. E aí, para combater o rato, você tem um gato. Então, a população de pets, de forma geral, explodiu, e você vê isso também em situações de comunidade, onde o gato pode se infectar e alastrar. Esse é um vetor, né? Esse é um vetor. Esse é um vetor, e é uma infecção de parte mole que está aumentando bastante no Brasil. Está aumentando bastante, a gente tem visto, sim. Arnaldo, vamos começar um pouquinho do básico, porque quem está nos ouvindo, às vezes, confunde um pouco. Vamos falar do bolor, do fungo que dá no alimento, no pão, naquele frio que você deixou dentro da geladeira, na hora que você abre lá, tá cheio de fungo lá. Este fungo é patogênico? Se eu ingerir alimentos embolorados, vamos chamar assim, ele traz algum tipo de doença? Antes da gente falar das doenças propriamente mais comuns, só para dar uma excelente resposta. Pergunta, Renato. A gente tem boa parte e a Rosana já havia mencionado de alguma forma isso, nós temos aí milhões, mesmo, milhares de espécies de fungo. A grande maioria não é capaz de causar doença no homem. Então, você tem toda a razão, obrigado por trazer ao básico. Sim, esses fungos que se adaptam a diferentes habitats, a grande maioria deles não vão causar problemas, né? Eles não têm. E por que eles não causam problema? Porque a gente tem, primeiro, uma barreira térmica muito efetiva, né? Você tem uma temperatura, 36,5, que efetivamente é uma temperatura limitante para a multiplicação da grande maioria deles. Devo dizer que, com o aquecimento do planeta, nós estamos ensinando os fungos a ter um metabolismo e se adaptar a isso. Então, sim, a gente está vendo espécies emergentes causando doença invasiva no homem que a gente não conhecia antes, né? E é curioso, uma delas, que a gente vai falar depois, Candida auris, esse fungo se acredita, pelo relógio molecular da análise dele, que ele está aqui há uns 400 anos. E você começa a ver doença invasiva. A colonização foi descrita em 2009. Então, por que muito um fungo recente, que né? tem já 300, 400 anos começa a causar doença só agora, né? Muita coisa mudou, inclusive o aquecimento do planeta. Então, E aí, sim,
desculpe interrompê-lo, a grande maioria desses fungos não vão causar doença, mesmo que você coma. Você Né? precisa desbloquear seu iPhone antes. Do quê? Esse aqui eu não falei nada com ele. Assim, Fala de novo, só a última só a última frase. frase. Então, sim, É. vou começar. Então, sim, Renato, como você bem colocou, a grande maioria desses bolores que estão no ambiente, eles não vão causar doença. Óbvio que não é para comer pão embolorado. Óbvio que não é pra comer pão embolorado. Nada disso, etc. Exatamente. Mas, Vamos do evitar, ponto né? de Porque Caso vista- aconteça, né? Porque o que acontece? ele- Você sabe que isso é uma coisa curiosa. O pão, lembrando do pão, você sabe que esse pão que a gente guarda, todo cortado, puma, por exemplo, desculpe, o pão, como é que chama? Pão de forma. Pão de forma, Isso, obrigado. isso. Então, Rosana, você sabe que o pão de forma, para que ele dure as 3, 4 semanas, que está escrito lá no envelope, ele tem que ter antifúngico. Né? Tem muito antifúngico. E isso é um dos componentes. Tinta tem antifúngico, madeira tem Ultraprocessados, né? antifúngico. Frutas, né? Ultraprocessado, frutas. A gente Então, sabe esse é que um hoje- componente que a gente tem discutido até como um promotor de resistência. Mas o fato efetivamente, ele tem antifúngico, mas passa um período, você pode mofar, e aí tem uma lesão pequena ali, você não percebe no pão, come, não vai te dar problema. Beleza. Existem 2 exceções. Os indivíduos asmáticos, né, que são atópicos, os indivíduos que têm doença inflamatória de trato respiratório, né, tem gato no pulmão, né? População chiada. Então, esses indivíduos, os fungos bolores, podem funcionar como alérgeno. Então, para quem... Desencadear a crise. E desencadear a crise. Então, para quem tem sinusite alérgica, para quem tem asma, se você tiver um quarto mofado, isso pode ser, É um problema fator para de você. E do outro lado, você tem a população que não tem a resposta, não tem capacidade de organizar a resposta imunológica porque tem uma doença grave. E aí, ou ela não consegue ter mecanismos de defesa porque ela tem a doença grave, ou ela está tratando com alguns medicamentos, ou fez um transplante de órgão porque ela tinha uma insuficiência de algum órgão, teve que transplantar o órgão e recebe imunossupressor. Essa população é uma população que é mais susceptível a uma gama um pouquinho maior de agentes que, em nós 3 aqui, definitivamente não causaria problema. Perfeito. Não, eu acho legal a gente começar desse jeito, inclusive para a gente entender o porquê, principalmente nós infectologistas, a gente, na avaliação de um paciente que está, sei lá, com uma pneumonia esclarecer, um quadro, a gente vai muito na epidemiologia, né? Onde você foi, onde você entrou, com quem você esteve, que água você bebeu e assim vai. Porque tudo isso tem a ver com pode ter a ver com a exposição e a origem da infecção. Renato, mudando um pouco de cenário, só para a gente continuar e falando agora, você como pediatra, né? Eu imagino que você veja bastante, que é um problema recorrente, os fungos que a gente chama de candidíase, né? O sapinho, etc., tanto na mucosa da boca, né, oral, eventualmente da fralda, da assadura, que o Arnaldo citou. E no peito da mãe que amamenta? Peito da mãe. Ou seja, para a gente ver como é comum a infecção por algum fungo, aqui no caso a gente está falando mais de cândida, e mesmo as micoses, né? A criançada foi para a praia, alguma coisa, e volta com alguma infecção fúngica. Então, na pediatria, você diria que essas são as infecções comuns e tem, assim, fator de risco, tem alguma coisa? Por que uma criança tem mais do que a outra? Alguma coisa que você queira falar sobre isso? Eu quero que o Arnaldo me conte um pouco disso, porque é comum, né, Arnaldo, na pediatria a gente vê as candidíase, né, monilíase oral no bebê, independente, bebê saudável, né? Claro. Mas ele vai crescendo e vai perdendo. A gente vai ver a monilíase no bebê saudável quando ele toma um corticoide para uma crise de bronquite ou para algum processo inflamatório. Muitas vezes acompanhada a monilíase oral, a candidíase, o sapinho, por uma assadura, que geralmente é o mesmo agente, e às vezes a criança que amamenta você vai ver a mama, né, o seio da mãe também está infectado. Isso acontece na pediatria, Arnaldo, de uma maneira geral, porque a criança é imatura, pelo sistema imunológico é imatura, ou porque tem alguma característica ali no bebê que favorece? Antes da gente falar das micoses de pele mesmo, porque esse é um capítulo muito importante também, né? As lesões de pele para o pediatra é o dia a dia. Para a mãe tudo é micose, né? Está com uma micose aqui, doutor, o que é isso? Às vezes é uma alergia, uma machucada, uma infecção de pele, tudo é micose, né? Para famílias em geral. Então, Renato, quer dizer, a candidíase oral, ela é a imaturidade. A imaturidade imunológica, ela, para a grande maioria,
das crianças isso vai até 3 meses, Isso. eventualmente 6, raramente 1 ano, né? Claro que se você tiver exposição a antibióticos, isso vai ser um facilitador, né? Então, se tem uma otite, né, numa criança, tem que tomar antibiótico por um período um pouquinho mais prolongado, isso vai ser um desencadeador. Mas mesmo para aquelas crianças que não têm exposição a algum fator agravante, é esperado pela imunidade, ainda imatura, pela pouca produção de peptídeos bioativos, imunoglobulina, que efetivamente você tenha a própria imunidade celular, que você tenha candidíase oral, né? Já a dermatite de fralda é diferente, porque você tem um agravante que é a abrasão da pele, né? Você tem um fator claro de estresse, que é a urina, né? Fezes. Então, Atrito com lenços. atrito com lenço, limpeza, higiene. Então, isso também é bastante comum, mas aí você tem acidez, né? Você tem um outro componente ligado à umidade permanente, né? A troca de fralda no período noturno, que você não... Muitas vezes você está dormindo, a criança está dormindo, ela fica um tempo exposto àquela urina que tá na fralda. Então, ali existe um componente externo, né? Claro que há alterações imunitárias que fazem com que isso persista, né? Mas aí você vai ter outras apresentações além de só dessa forma cutânea e mucosa. Existe um quadro de deficiência cromossômica específica, que eu não vou detalhar aqui, mas que sim, você pode ficar com Pode candidíase explicar. mucutânea crônica, mais alterações endocrinológicas por um período enorme. Mas, via de regra, a questão é a imaturidade, no caso da candidíase oral, ou abrasão, agressão, acidez. Em geral, é fácil o pra tratamento, fraude. né? E aí Geralmente é um tratamento fácil, né? tópico, né? um Medicação tratamento tópica. E as micoses, né, chamadas micoses, seja elas de mão, de dedos, de virilha ou mesmo de pele, né? Essas micoses são mais relacionadas à praia mesmo? Tem alguma? Qual que é a relação que tem ir para a praia, para a piscina e ter micose? No nosso tempo a gente fazia exame médico Claro, para exato, frequentar a piscina, exato. ver se não estava Não com faz micose. mais? Exatamente. Faz, eu acho que até faz. Então, na verdade, claro que pode haver transmissão, né? Pela umidade? Pela umidade, sobretudo se você tiver uma carga fúngica muito grande, né? Na piscina inteira você precisa ter um tratamento muito ruim, né? Mas todo mundo passa, antes de entrar na piscina, tem um laguinho ali que você pisa, né, para dar uma limpada no seu pé. Ali efetivamente pode haver uma concentração maior. Mas, em geral, é um grande revelador, né? Quer dizer, você chega no verão, todo mundo quer ir para a praia, quer ir para o sol, quer ir para a piscina, e faz aquela geral e aí descobre. Né? Descobre uma dermatomicose que tem a ver... Você imagina o seguinte, o seu pé, via de regra, quando você trabalha, ele está dentro ou de um tênis ou de um sapato. De uma meia, o sapato quase é sempre. de uma meia. Aqui está fechado, é um ambiente fechado, né? Quente, escuro e úmido. Isso. Então, definitivamente, o fungo se apropria daquela situação, a colonização por dermatófito é muito comum, né? Então, você tem uma amplificação. Aí você chega em casa, você pega o seu sapato, você põe dentro de uma gaveta, os armários, é escuro. comum você ter no No escuro. escuro. Isso. No escuro, quentinho, ele vai se proliferar ali, né? O tênis, imagina, você corre, imagina a quantidade de suor que tem ali, De umidade. de umidade concentrada, né? Então, são outros elementos que vão levar à dermatomicose, e aí quando você quer ir para a praia, quando você quer ir para a piscina, aquilo acaba sendo um revelador. Pode funcionar também como elemento, mas o principal são esses fatores que eu estou te falando, né? Existe dermatose em regiões de prega, então obesidade, né? Efetivamente acaba sendo um componente, porque, obviamente, você tem, de novo, umidade, você tem uma região de prega que você tem calor, né? Umidade. Então, são essas e a candidíase vulvaginal, né? Que para as mulheres, candidíase vulvaginal, 70% das mulheres, ao longo da sua vida fértil, vão ter um episódio. Pelo menos um. Pelo menos um. E até 5% isso vai se tornar recorrente. E para algumas mulheres isso é realmente um terror, porque é muita recorrência, né? Ela tem a vida no trabalho
dificultada, Comprometida. porque irrita, né? Não consegue nadar, ela é nadadora, não consegue nadar. Atividade pessoal, né? Afetiva. Então, existe sexual. E é um distúrbio de microbiota local. Se você estuda essas pacientes, você não encontra doença associada à imunossupressão. É um problema local mesmo, de microbiota, né? Às vezes você tem alguma alteração de imunidade, novamente, que pode, mas para a grande maioria é uma microbiota mais sensível. Eu acabo vendo muito saúde feminina por causa de Claro. atuar nas maternidades, etc. E eu recebo muita, mas muita mulher com candidíase vaginal, né? O vulvo vaginal. E é isso que você falou. Algumas, a maioria vai bem, vai ter uma vez na vida, Isso. mas tem uma porcentagem daquelas que são de fato recorrentes. E eu sempre falo exatamente o que você falou. O fungo gosta de lugar úmido, quentinho e escurinho. Nada melhor do que o genital feminino. Não tem nada melhor para ele, né? Então, o que a gente precisa é tentar atrapalhar a vida desse fungo que está lá, né? E atrapalhar a vida são várias medidas, né? Que a gente fala. Você citou o tênis, eu sempre falo, a roupa que você vai malhar na academia, etc. Claro. Não é para sair de lá e fazer outra coisa com aquela roupa. Você tem que trocar roupa, tomar banho, etc. frequência. Exatamente para não Uso de algodão, favorecer. Algodão ao material invés de sintético, lycra, né? Ou seja, tudo que Dieta. favorece em termos dessa condição, para essas pacientes, é claro que acaba sendo um fator mais para perpetuar aí a presença do fungo. O fungo vai estar lá, o que a gente não pode é desequilibrar. Né? Isso, A gente chama de desbiose. Né? Então, sei lá, Isso. você toma o clássico na mulher também, ela teve qualquer outra infecção, toma um Claro. antibiótico, né? Um antibiótico, por mais Mexe com básico a que seja, turma. mexe na flora e daí favorece o sobrecrescimento do fungo. Então, Então, por isso que tem várias medidas, eu acho que a gente pode, lógico, além do tratamento, mas tem medidas que você pode orientar a paciente para tentar evitar essa recorrência, porque é o que você falou, atrapalha muito a vida toda dessa mulher, inclusive a vida pessoal, no sentido de vida de relação sexual, etc. Então, de fato, é um problema e é bastante quem está ouvindo a gente e fala, puxa, comigo? Não, é comum, pelo menos quem trabalha com isso, é com muita gente que isso acontece. 3 a E tem o 5% que fazer do ponto de vista para você melhorar a tem. vida dessa paciente. Sem dúvida alguma. A gente começa com todas essas orientações que você está comentando e há situações em que você faz um período de pelo menos 6 meses de exposição a antifúngico sistêmico. Né? Você comentou dieta? Você falou de dieta? Só para eu entender o que então, você está... às vezes, a dieta rica em carboidrato, ela acaba também favorecendo. sendo um fator, né? Roupa justa, né? Certo. Modalidades de esporte, piscina. E resistência, porque muitas vezes as pacientes que vêm com essa recorrência importante, não só de candidíase vaginal, mas alguma candidíase que é mais recorrente, você julga que é necessário fazer teste de sensibilidade na rotina ou a partir de um número de episódios? Como é que fica essa investigação? Via de regra, depende do recurso que você tenha disponível, né? Mas a resposta para a maioria das situações depende das vezes que você já foi exposto. Existe a possibilidade de você já ser contaminado por um fungo resistente? A gente está... Cada vez mais, Rosana, a gente estuda a resistência que aparece, primária ou secundária, no ambiente. Né? O exemplo clássico disso é Candida auris, né? Candida auris não nasceu no hospital, você concorda comigo? Você vai explicar direitinho no começo a Candida auris. Então, ela trouxe grandes reflexões para a gente, mas veja, é um patógeno que está na comunidade e quando ele entra no hospital, ele encontra uma situação favorável para ele se multiplicar, infectar um monte de gente e fazer surto. Mas ele mora na comunidade. Então, a questão de outras cândidas resistentes, a gente começa a ter estudos analisando mar, praia, frutas, animais, pets, e vendo resistência na comunidade. Então, existe a possibilidade de você, já na comunidade, ser infectado sem exposição prévia por um fungo, cuja resistência veio secundariamente à presença de antifúngico em outros cenários que a gente já falou. Certo. Né? E que cai no solo e leva. Né? Mas, de forma geral, eu diria que na candidíase vulvovaginal, você, quando tem recorrências e exposição
múltipla. O que é múltipla? Pelo menos 3, 4 episódios, você começa a se preocupar com a resistência. Agora, veja o seguinte, olha como fungo é negligenciado, né? Quando fizeram a mudança de legislação obrigando você a ter receita para autorizar antibiótico, não puseram. Os antifúngicos. Você acredita? É mesmo? Olha como é Você compra sem negligenciado. receita? Você compra do jeito que você antiviral quiser. também, né? É verdade. Você vai na farmácia e você pega. Você pega. Até parece que não tem resistência para fungo, né? Exatamente. Até parece. Então, muitas vezes, a mulher usou. Né? Ela teve acesso farto, Claro. pomadas, né? Existem Creme pomadas, ginecológico. cremes ginecológicos, shampoo. Você entendeu? Shampoo. Eu tenho uma colega de Diadema, agora com área a gente tem visto isso. A quantidade de ketoconazol que você acha em água, você não acredita. A gente não toma muito ketoconazol. É shampoo. Então, é um antifúngico que tem shampoo. Todo mundo usa o shampoo. A caspa acha Aquilo que... vai para o esgoto e acaba contaminando. Então, sim, eu diria para você que a resistência é um elemento que deve estar na sua cabeça, mas, de longe, o grande problema é o que a gente falou, né? A genitália feminina é um habitat com grandes características para o fungo querer ficar lá. Né? Então, o que a gente acredita é, no trato gastrointestinal, todos nós temos cândida, né? 30% das mulheres colonizam o trato genital pelo intestino, e aí desses 30% você tem uma população que efetivamente, isso por vários motivos acaba amplificando para 70%, porque você toma antibiótico, você está numa situação de estresse, você tem diabetes, você teve qualquer outra situação, e com isso a cândida é muito frequente. Felizmente, a maioria vai bem, mas 3 a 5% acaba tendo problema. Você tocou rapidamente no assunto da esporotricose, né? Que é a doença ali de pele, de partes moles, e que a gente... eu nunca tinha visto na vida, acho que nos meus 30 e poucos anos de pediatria, eu comecei a ver com uma frequência muito maior nos últimos anos, né? Pelo menos 1, 2 casos a gente vê por ano, 3 casos, e com aquelas lesões típicas mesmo. Tem algum cuidado que quem tem pet tem que ter gato? Ou você acha que é possível a gente prevenir essa doença? Conta um pouquinho melhor como é que ela é transmitida e se há algum meio de prevenção dela. Claro, é muito importante isso, Renato. Então, veja, o Sporotrix brasiliensis, ele se adapta ao gato, ele pode colonizar as unhas, e aí você pode ter colonização nas unhas antes dele ter qualquer sintoma. Ele tem colonização no trato respiratório superior. Né? Do gato? Do gato. E como é que eu adquiro a esporotricose? Arranhadura, mordedura e quando o gato tem lesão importante, pela secreção respiratória. O gato espirra, o gato espirra faz Mia. Vai falar, né? Então, algumas coisas importantes que a população precisa saber. Primeiro, o gato pode ser tratado. Né? Tem que ser tratado. Deve, né? Deve. Né? Então, tem tratamento para isso. Mas a pessoa vai perceber isso quando o gato tiver lesão. Quando o gato tiver lesão, que na maioria das vezes é o momento que ele está mais transmissível. Tá. Né? É exceção você ter uma arranhadura e, claro, ele está colonizado, acabou de pegar no solo, arranhou algum gato, vai passar para você. Mas, via de regra, 90% das vezes, pelo menos, o gato está doente. O gato está doente. Tá. Então, e você tem que perceber que ele tem uma lesão de pele, perdeu pelo, tem uma úlcera, né? É muito comum na face, nas né? narinas, na face. Isso. Começou alguma lesãozinha, leve ao veterinário, porque nessa fase é fácil de tratar. Agora, se não trata, ele vai expandir, ele vai virar um grande queimado, úlceras enormes. Né? E aí não tem jeito, ele vai ser sacrificado. E é importante que você saiba que se você sacrificar o gato, ele tem que ser cremado. Incinerado. Exatamente. Vou gastar com esse dinheiro? Não. A prefeitura tem o setor de zoonoses e ela... É questão de você entrar em contato com a zoonose da sua cidade e pedir, e eles vão fazer esse procedimento. Porque se você enterrar o gato, aquilo amplifica sobre... Eu acabei de falar que o solo, né, terra, né, vegetais, aquilo
amplifica sobremaneira. Então, preste atenção no seu gato, se está aparecendo alguma úlcera, alguma lesão de pele, perda de pelo importante, localizada, e leve para o seu veterinário. Perfeito. Os médicos, a lesão de pele, médicos de boa formação se atentam à possibilidade, reconhecem. Mas qual que é o problema? Às vezes você tem a propagação de secreções infectadas. E isso pode acontecer no olho. Então, até 10%, né, dos casos podem ter alguma manifestação ocular. E aí o oftalmo ele não lembra disso. Entendeu? Então, você tem uma conjuntivite subaguda crônica que foi fica gato... lá com os colírios, fica lá... põe sem lesão na pele? Sem lesão na pele. O Flávio Teles, colega nosso, que, aliás, valeria uma conversa com ele. Ele fez um experimento muito legal. Ele pegou uma quantidade enorme de gatos, sei lá, 50 gatos, e com lesões perinasais. E ele estimulou o espirro colocando um suave no nariz, cotonete. Obrigado. Pegou uma plaquinha com meio de cultura e colocou perto. O gato espirrava. 100% das vezes, o espirro veio com esporotrites na placa, em quantidade diversa, na proporção da lesão do gato. Então, o espirro do gato pode vir e, se espirrar o seu olho, vai contaminar. A mesma coisa a pele. Às vezes, a carga é tão grande, né, que mesmo a pele, que tem mecanismos de defesa, pele a íntegra, carga né? enorme, pele íntegra, acaba evoluindo para lesão. Então, lesões... ulceradas, nódulos, né? Acompanhadas ou não, né? Daquela íngua, né? Do linfático, isso tem que chamar a atenção. E o que a gente tem visto é que o Sporotrix brasiliense ele é mais virulento. Eu, há 2 anos atrás, atendi... Porque isso vai para o dermatologista, né? Mas eu atendi uma senhora do Rio de Janeiro que veio me consultar porque ela tinha lesões de pele difusas e ela começou a ter uma osteomielite. Né? Ou seja, infecção do osso, né? Desculpa, infecção no osso. Isso. Começou a ter infecção no osso a despeito da medicação que ela tomou. Então, ela teve que fazer uma limpeza cirúrgica importante, junto com o Sporotrix tinha uma bactéria, né, Staphylo aureus, que se apropriou daquela... deu um trabalho enorme para tratar. Né? E, sim, lesões em diversos locais que não foram agredidos pelo gato. Ou seja, ela fez, o fungo circulou pelo corpo, né? Pela corrente sanguínea, pelo linfático, e foi para outros locais. Tinha lesão de septo, a gente fez uma nasolaringoscopia, ela tinha lesão nasal. Ou seja, infecções que podem ser algo muito mais simples e acabam tendo uma invasão, né? A característica de muitas infecções fúngicas tem muito isso, né? Que são infecções, não todos, mas tem muitas micoses, né? Tropicais aí que elas vão devagarinho, aquela lesão vai aumentando, ninguém faz diagnóstico e vai... então, eu acho que é importante a gente estar sempre atento nessa possibilidade, porque daí para virar uma infecção já, né, sistêmica, né, mais invasiva, isso obviamente pode acontecer. Então, eu acho que o fungo tem muito de pensar no diagnóstico. Claro. Mesmo que você não seja infectologista, não esteja acostumado a ver isso, lesões diferentes ou casos que você está tratando e a coisa não melhora, né? Então, tem que pensar nessa possibilidade. Essa é uma boa entrada, Rosana. Quer dizer, toda vez que você tiver uma lesão de pele ou mucosa que está se prolongando, se tiver uma pneumonia que está se prolongando, né? Está difícil fazer o diagnóstico. Se você tiver meningite, né? Lesão do sistema nervoso central, né? Que está sendo tratado de diversas maneiras e eu já peguei casos de histoplasmose em sistema nervoso central com hidrocefalias de 10 anos de evolução. Entendeu? Então, você tem uma doença que está se arrastando. Não está respondendo ao tratamento. Pensa na possibilidade. Claro que tem um diagnóstico diferencial enorme a ser feito em função das exposições epidemiológicas, a possibilidade de neoplasia, a possibilidade de doença autoimune. Mas considere fungo, né? Quando a coisa está nesse nível de... Isso aí. Muito bom. Olha, aprendemos muito, hein? Muito. Não, eu só acho que vamos só a última palavra, já que a gente falou que ia falar, em relação à Candida auris, né? Eu acho que recentemente nós tivemos aí nos jornais, etc.,
a população preocupada. Eu recebi várias Claro. mensagens, o pessoal falando, o que está acontecendo, esse fungo novo, que a gente já viu que está há muito tempo com a gente, mas que ele está tendo uma características novas, no sentido de ser um potencial causador, muitas vezes, de surtos Surtos. hospitalares. E é o que, neste momento, a gente está vendo, e é algo que é um desafio para o infectologista, para quem Claro. faz controle de infecção, você realmente conter, né, esse fungo que não necessariamente vai causar doença grave, mas que tem um potencial de também perpetuar nos ambientes hospitalares. Então, eu acho que como foi muito na mídia, eu queria que você desse a tua opinião, se você acha que realmente temos que ficar preocupados, temos que ficar vigilantes, qual é o próximo passo? Eu acho que você usou um termo bom. Temos que ficar vigilantes, né? Então, assim, o primeiro dado é a população normal, que não tem diagnóstico de nenhuma doença de base, né, não teve internação recente no ambiente hospitalar, tem sua vida habitual na comunidade, não tem o que se preocupar. Ela pode ser colonizada transitoriamente, mas isso não vai causar nada. Aonde Candida auris causa problema é no hospital. Dentro do hospital. E dentro do hospital, na grande maioria das vezes, é um cenário de terapia intensiva. Certo. Então, é um agente que mora na comunidade, como todos os fungos, eu falei, biosfera, situação solo, água, sistemas hídricos, né? Isso já foi visto com Candida auris em praias, o seu isolamento. Ela coloniza um indivíduo que tem algum problema e entra no hospital. Quando ele entra no hospital e ele é invadido, né, quer dizer, você tem uma insuficiência orgânica qualquer, você vai parar no ambiente de terapia intensiva, ventilação mecânica, passa um catéter intravascular para poder te dar volume, ressuscitar volume, Uma sonda na sua antibiótico, urina. passa sondas, né, na urina. Então, quando você é invadido e quando você recebe antibióticos, são duas coisas que precisam acontecer. Que ninguém escapa Ser na UTI de um invadido e antibiótico. Ninguém escapa das duas coisas. Você vai ser invadido, né? Pele mucosa, pele tegumento vai ter ruptura e você vai tomar antibiótico. Aí você tem a desbiose, que você comentou, se altera, né? A sua microbiota protetora se perde, você vai ter amplificação de Candida auris. Aí ela, num primeiro momento, ela multiplica a sua colonização e a gente tem locais que ela gosta mais de colonizar, narina, região axilar e inguinal. A gente faz a vigilância desses 3 sítios e tem um poder preditor negativo, mais de 90%, quando os 3 não estão. Ou seja, quando você não acha, a chance de ter é muito baixa. É muito baixa. E, efetivamente, você pode transitar da situação de colonizado, né, na pele, na mucosa, para a infecção invasiva, na dependência do que mais te ocorrer lá. Então, é comum. Os pacientes são graves, ficam muito tempo invadidos, fazem alteração de pressão, o intestino sofre, falta oxigênio para o intestino, e existe translocação, por exemplo, né? Mas, a maioria das vezes, o que acontece ela fica na pele, você tem invasão de pele por catéteres, né, que você passa intravascular para poder fazer aporte de volume, medicamento, e pelas mãos dos profissionais de saúde vai de um paciente para o outro. E é mais resistente? É de difícil tratamento? Ela, à medida que passa o tempo e você tem exposição a antifúngico, ela rapidamente se torna resistente. Então, você pega na Colômbia, por exemplo, que hoje é o país mais endêmico para Candida auris na América Latina, no começo da pandemia você tinha uma sensibilidade a fármaco muito alta. Hoje você tem lá 30%, 40% resistência a fluconazol, 3% resistência à quinocandina, acho que 30% anfotericina. Então, ela é tempo dependente, né? Entrou Candida auris no Brasil? Tinha. Sim. Claro que qual foi o grande fator revelador da Candida auris no Brasil e em muitos países da América Latina? Foi a Covid. Foi um período da história da medicina, né? Foi uma crise sanitária enorme. Nós tivemos as nossas terapias intensivas lotadésimas, né? Pacientes gravíssimos, demandando muito tempo de internação. Muito uso de antibiótico, invasão, né? Ventilação mecânica, corticoide, imunossupressão. Ou seja, tudo que há. Tudo que ela... Então, a nossa sorte talvez tenha sido que ela entrou primeiro por um hospital privado,
Nada contra o SUS. Eu tenho um orgulho muito grande do nosso SUS. O nosso SUS... Não existe modelo em nenhuma parte do mundo, um país com 200 milhões de habitantes, que tem um SUS. Lógico. Todos somos orgulhosos, mas todos sabemos as dificuldades dele, né? Entrou por um hospital privado que rapidamente atendeu à força-tarefa. Então, a gente deve dizer o seguinte, a gente tem um sistema de vigilância de patógeno emergente, de candidemia, você conhece, já participou de estudos nossos há tempos. E Candida auris entrou nas Américas em 2016. O nosso grupo localizou pelo sistema de vigilância. Em 2017, a Anvisa já tinha formado uma força-tarefa, já tinha feito notas técnicas, a gente já tinha um movimento dentro do Ministério da Saúde para criar uma força de resposta a Candida auris. E eu diria que isso está dando certo, porque veja o seguinte, Candida auris entrou em Salvador em dezembro de 2020. Em 2025, nós vamos fazer 5 anos de Candida auris no Brasil e ela não se tornou endêmica. Diferente do que a gente vê na Inglaterra, não é na Albânia. Certo. Isso aí. Primeiro mundo. País da Europa, Espanha, Nova York, não é Alabama, Nova York, hospitais de Nova York com Candida auris, né? E África do Sul, Índia. Então, o que a gente fez? A gente montou um esquema, tá certo que com recurso do CDC. A gente fez um projeto com o CDC que nos deu recurso. Toda vez que aparece um hospital, a gente monta uma força-tarefa, manda o João Nóbrega e uma equipe de alunos nossos, orienta o pessoal local, faz coorte, colhe, vigilância de colonização e segue o hospital por 6 meses, 1 ano. Nós já tivemos cerca de 15 surtos, Salvador, Recife, São Paulo. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Todos controlados, Excelente. com essa perspectiva de zero tolerância. A gente não quer que Candida auris se torne Klebsiella produtora de SPL. Vamos pedir para ele falar. Nós estamos muito curiosos aqui, Arnaldo. Você contou para a gente desse seu projeto de resistência antimicrobiana Cepide ares. Isso. Conta para a gente um pouco, para a gente encerrar aqui. Que novidade é essa? Você não para quieto, mas conta para a gente mais essa daí. Então, olha, primeiro Vamos lá. Primeiro, parabenizar a FAPESP, né? É um orgulho para os paulistas a FAPESP. A gente tem no ICMS um valor, acho que é 1,5%, que é retirado, entregue à FAPESP para ela promover ciência e tecnologia no estado de São Paulo, e pesquisadores são muito gratos, porque isso desenvolve mesmo ciência e tecnologia de forma muito transparente. Resulta em muita coisa. E aí eles têm essa modalidade de financiamento, que você monta um centro, né, ligado à universidade, em que você se compromete a fazer pesquisa de classe mundial, inovação, né? O que é inovação? Você desenvolve uma nova tecnologia que vai, de alguma forma, chegar à população para uso. E difusão, educação, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu agradeço vocês dois por me darem a oportunidade. O prazer é nosso. E o tema que a gente acolheu é a resistência antimicrobiana. Quando se abre um CEPID num tema, nenhum outro é aberto no mesmo tema, porque já tem alguém trabalhando com aquilo. E a ideia nossa, a gente fez uma parceria com a Ana Gales, que vocês conhecem, que trabalha com antibióticos, eu trabalho com antifúngicos, e a ideia é fazer movimentos para entender a carga de doença, a carga clínica, social, econômica, os fatores associados à disseminação ambiental. Então, nós temos um grupo multidisciplinar, nós temos pessoal das ciências ambientais que nos ajudam a caracterizar a resistência na interface humana, ambiental e veterinária. O Newton Lincopan é um veterinário que trabalha também com resistência. E nós estamos há 2 anos montando essa equipe do subliminar, já está consolidada, produzindo conhecimentos para entender essa carga, mecanismos de disseminação, mecanismos de resistência. Estamos com 2 PIPs, junto com a FAPESP, financiamento para fazer empresas, uma para fazer um software para ajudar clínico a prescrever antimicrobianos, que é o Piloneto, o Marcelo Piloneto, não sei se vocês conhecem, que está desenvolvendo, e uma outra que a Ana está fazendo com uma empresa da Argentina, uma plataforma molecular para fazer diagnóstico rápido de MDR, bactéria MDR.
Então, existe um comprometimento, um compromisso nosso de também desenvolver Bem, tecnologia para mitigar a resistência. E eu só termino a importância disso. Quando a gente fala de resistência, muitas vezes a gente pensa o seguinte, vai ser difícil tratar uma infecção comunitária hospitalar, mas não é só isso, né, Rosana e Renato? Quando você tem taxas endêmicas de resistência, como estão previstos aí para 2050, né, você tem mais de 3 milhões de mortes, 5 milhões de mortes associadas à resistência, atribuíveis, né, não são associadas, você compromete todo o tratamento de doenças degenerativas e neoplásicas. Porque como é que você vai induzir imunossupressão? Como é que você vai fazer um transplante de órgão? Como é que você vai fazer quimioterapia num ambiente, num hospital que tem circulante um patógeno que você não consegue tratar, né? Então, efetivamente, os antibióticos trouxeram pelo menos 20 anos na nossa curva de longevidade. Retirar isso significa retroceder em muito a nossa curva de sobrevivência. expectativa de vida. Muito bom. Expectativa Parabéns de pela vida. iniciativa, né? Então, você pede Ares, né? Isso. E é o que você falou, a resistência é algo que talvez para a população geral seja algo silencioso, mas Exato. vai comendo Distante, pelas né? beiradas o número hoje que a gente tem de mortes, de casos fatais relacionados à resistência, não só de bactérias, de fungos que a gente Exato. está comentando, é muito grande. E a vigilância extra-hospital e extra-saúde humana. Claro. A gente tem que ficar muito atento do uso desses inúmeros antimicrobianos que é usado na agricultura, na pecuária, na veterinária. É isso aí. Tudo isso para que a gente tenha uma saúde melhor. Então, Arnaldo, só posso te agradecer. Vou prazer deixar meu. só a roupa Cepide Ares, né, que é para conhecer melhor aí Pedir com C. Cepide com C, é centro. Sempre. Com C. Para conhecer melhor aí o projeto e, lógico, que precisar, se precisar de alguma coisa, qualquer parceria, nós estamos sempre à disposição. E, Renato, aprendemos, né? Boa! Que aula micótica. É isso aí. Arnaldo, gente. obrigado. Eu que Sigam a agradeço. gente nas redes, né? No R3K Oficial, no Instagram, @Rosana Richman, @Renato Kfouri, também nos tocadores de podcast, no nosso Spotify, no YouTube, estamos lá com o canal. Obrigado, Arnaldo. Tá Foi um conosco. prazer. Obrigado. bom, Obrigado muito a bom. todos.